Senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa nossa palestra. Nesta noite, daremos sequência ao segundo seminário de perspectivas do agronegócio. Senhores, meu nome é Rudimar Luiz Soares, sou engenheiro agrônomo, trabalho na iniciativa privada, mas estou participando do processo das perspectivas do agronegócio. Senhores, o segundo seminário de perspectiva do agronegócio, provido pelos programas de pós-graduação em desenvolvimento regional e agronegócio, e de economia, pelo Núcleo de Desenvolvimento Regional, pelo curso de Ciências Econômicas. Até o dia 19, pontualmente às 7h30, apresentaremos slides como autoridade sobre temas pertinentes ao agronegócio. O agronegócio constitui-se de encadeamentos e etapas sequenciais com produtos oriundos da agropecuária, usando os conceitos de gestão, cada uma dessas para gerar desenvolvimento regional. Esses conceitos estão inclusos a agricultura familiar e a agricultura empresarial, pois em 2050 teremos que alimentar um contingente de 10 bilhões de seres humanos e o uso eficiente desse recurso será necessário para todos os sistemas produtivos, grandes e pequenos. Hoje, o professor Dr. Alexandre de Madet fará exposição intitulada A Revolução do Sensoriamento Remoto na Agricultura. O professor Alexandre de Madet é um professor titular do Sensoriamento Remoto aplicado a solos do Departamento de Ciências do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, coordenador da Biblioteca Espectral de Solos do Brasil, do Programa Brasileiro em Análise de Solo via Sensores, do Grupo em Geotecnologias em Ciências do Solo e da Global Soil Satellite Sense Grow. Tem pós-doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da Universidade do Arizona, Texas, University of Davis, na Nova França, West Ciro, na Austrália. Este ano foi ilustrado na revista PLOS Biology entre os 100 mil pesquisadores com maior impacto de referências no mundo. Oi. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Suas apresentações já foram efetuadas. O espaço é seu. Muito bem. Obrigado ao moderador, obrigado ao Rodimar, ao moderador. Gostaria de agradecer a possibilidade e ao apoio aí da UniOeste. E um agradecimento também especial ao nosso colega, o Weimar Freire da Rocha, e da UniOeste também, grande amigo nosso. Então é um prazer poder estar aqui para poder passar um pouco para vocês da experiência que a gente tem tido nesses últimos 27 anos nessa área de atuação. Como o título está dizendo, né, é um título realmente chamativo, no sentido da palavra revolução, né, uma palavra até forte. Mas eu vou tentar, nessa apresentação, mostrar o porquê disso. É uma explanação geral para ver tudo o que está ocorrendo nesse mundo de sensores na área da agricultura. Bem, então, antes de mais nada, vou fazer uma contextualização do que eu vejo como importante para conseguir chegar em altas produtividades, que é o que nós precisamos com qualidade ambiental. Essa figura que foi criada para ilustrar exatamente o que suporta as plantas para poder gerar a produção, que é o solo. Bem, então, e que é o nosso principal objeto de estudo aqui. E o solo, nós temos os chamados pilares do solo. Quais são os pilares? Algumas características dele, como a textura, fertilidade, a água, a profundidade e o nome desse solo, que é o que se chama classificação de solos.
Então, esses são os pilares essenciais. Sem eles, se eu não conhecer todos eles muito bem, eu não vou conseguir plantar no lugar e tomar as melhores decisões. Muito bem. Então, são os chamados pilares do meio físico. Veja que a gente está subindo na pirâmide. E, além desses pilares, existe a espacialização da informação, porque eu tenho que ver onde está ocorrendo esses dados. E para ver onde está ocorrendo, aí entram os mapas. Então, é outra informação importante, que é a espacialização. E aqui em cima dessa pirâmide é onde vai estar a planta. E aí eu tenho também os pilares da planta, como, por exemplo, fisiologia, desenvolvimento radicular, a variedade, cultivar, e algo que a gente não vê muito, que é a raiz. Mas a raiz está totalmente envolvida pelo solo, onde estão os pilares. Muito bem. Depois de eu entender isso daí, aí que eu venho no chamado pilar da ação, que é o chamado manejo. Agora, e tem a parte climática, claro, mas eu não tenho tanto domínio sobre a parte climática. Eu consigo ter um maior domínio sobre questões de solos e questões de planta. Em todo caso, olha lá, para chegar no topo da pirâmide, que é a produção, eu tenho que entender toda essa pirâmide. E de toda essa pirâmide, a base de tudo é o solo. Então a pergunta que eu faço é para agricultores e para empresários, pessoas que estão trabalhando no ramo, você conhece de fato o solo sobre o qual está sendo plantado? E aí, o que nós vemos é que dentro dessa produção, que é a função solo, planta, clima e manejo, o solo, na realidade, é pouco conhecido. Ele é muito conhecido ele é muito conhecido na parte da fertilidade do solo, que são os elementos químicos. Então, aí, realmente, nós já dominamos os solos muito fortemente desde a década de 80, na abertura do Cerrado. Porém, nós não conhecemos muito em termos de todas as classes texturais, a profundidade, rocha. E mais, nós costumamos estudar mais a parte da superfície, aí até 40 centímetros, só que a raiz não fica só até 40. Ela vai até mais de metro, 1,5 m, 1,20 m, até da cultura dos grãos. Então, a base toda, a pergunta é, de tudo isso, de todo esse processo, onde pode atuar os sensores? E é onde estão as setas, ó. Se você for ver, os sensores podem atuar em todas as fases desse processo. Então, nós vamos ver algumas coisas relacionadas a isso. Além disso, e colocando ainda em contexto a importância do solo, olha só a nível de quem faz agricultura de precisão, nós temos na faixa de 15% dos produtores. Chega a 9 milhões de hectares de solos mapeados. Isso só para agricultura de precisão. Agora, quando falam solos mapeados, quando falam isso, ninguém percebeu ainda que esses solos mapeados só é fertilidade. Ninguém mapeou o tipo de solo. O Brasil não tem essa informação. Essa informação são projetos ainda que vão ocorrer, mas por enquanto não tem. E essa informação ela é obtida quando eu tenho amostras de terra que vão desde a superfície até, no mínimo, 1 metro. E nós não conhecemos isso daí. E a dinâmica da água e dos nutrientes, ela ocorre em todo esse meio. Não ocorre só a 0,40 ou 0,50, e, portanto, nós precisamos dos chamados mapas pedológicos para conhecer onde nós estamos plantando e chegar a uma melhor produtividade. Bem, ainda na parte de contextualização, para entender bem a problemática de solo, que ainda não foi abordada, muito pouco abordada, olha só um caso aqui. Vários estudos de mais de 20 anos já mostraram que a produtividade máxima em grãos, ela só é obtida se o sistema radicular atingir até 1 metro. Se as raízes atingiram apenas até 60, a produção será 70% da máxima. Olha outro trabalho. Raízes até 1 metro, raiz em 1 metro, representam só 3%, que é lá embaixo, né?
3% do total, mas foram responsáveis por 20% da absorção de água, que impactou diretamente na produtividade. Ou seja, qual foi a conclusão deles? Que é a conclusão que já chegou para quem trabalha em outras culturas também. O ambiente de produção está diretamente ligado às condições de subsuperfície. E o que é que se sabe sobre subsuperfície? Muito pouco. Tanto é que eu vou falar um pouco sobre o dinheiro que ninguém vê para onde foi. É isso mesmo. Olha um exemplo. Essa é uma primeira situação que eu tenho. A planta na profundidade 0, e vamos até a profundidade 40 centímetros, que é a primeira situação mais encontrada hoje na agricultura em todo o Brasil. Mais de 80% só trabalha nessa faixa. Muito bem. Aí, na prática, considerando que as raízes só estão até 40. Muito bem. Investe-se dinheiro nisso daí, que é um dos pontos de maior investimento, que é na parte de adubação. E aí vem a chuva, com a água. Você investiu dinheiro nesse material que você colocou para a planta. Perfeito. Aí esse elemento, através da solução, desce, chega nas raízes e a planta cresce. Ótimo. Mais elementos e ela continua absorvendo. Mas eu continuo a ter percolação e muitos dos elementos que eu apliquei não tinha mais raiz e esse elemento foi embora. Esse elemento se perdeu. E a água que estava descendo, quando acabou a raiz, foi embora. A planta perdeu. Então, isso definitivamente é uma perda do dinheiro investido que ninguém vê. Ninguém sabe. Aí no ano seguinte faz a análise de solo de novo, aplica de novo e perde de novo. E ganha por um lado, que produziu, e perde por outro. Mas o problema é que ele poderia perder menos se conhecesse o que está acontecendo. Vamos ver a situação 2. Na situação 2, uma situação onde eu tenho raiz até 1 metro, ou seja, foi cuidado para que a planta chegasse nisso. Olha lá, o exemplo das raízes lá. Agora vamos fazer o mesmo processo. Jogou o adubo foi para a planta. Beleza. Aí jogou mais adubo. Só que agora, na medida que ele foi descendo, a água e o elemento, tinha raiz e o aproveitamento de tudo que eu joguei foi muito maior. Então eu tive menor perda do dinheiro investido em fertilizante. Mais ainda, a planta cresceu mais e eu ganhei mais. Então essa dinâmica é uma dinâmica de manejo do solo. E esse manejo só pode ser bem feito se houver um diagnóstico de tudo isso, e para isso é preciso a caracterização melhor dos solos. Então, e hoje em dia, agora, no mundo atual, o que está acontecendo é que todo mundo quer produtividade. E como? É através do manejo. Agora, só é possível fazer manejo se eu conhecer bem o meu objeto de estudo, no caso o solo. Conhece-se muito de planta, inclusive, porque a planta você vê, o solo você não vê. É muito interessante, porque a resistência em querer estudar o solo bem feito, porque você vê a planta. Agora, o que está acontecendo é que está surgindo muitas técnicas, muitos equipamentos, mas é muito equipamento. E com isso, o próprio agricultor e as pessoas envolvidas estão começando a se perder nesse mundo de informações. Então, nós temos que organizar essas informações, ensinar como utilizá-las, para você que vai comprar a tecnologia, saber qual é a que você precisa e qual é a que vai ser mais importante para você. Tá bom? Então, o que fazer, então? Olha, a base de qualquer planejamento do uso da terra com qualidade ambiental para chegar em alta produtividade é fazer um mapa de solo chamado pedologia. O mapa pedológico, ele é um produto único, só faz uma vez, que ele mostra a variabilidade dos tipos de terra, e esses tipos de terra vão ter uma dinâmica de água e solutos que vai expressar melhor a sua planta e a produtividade. Quando você não tem essa informação, você começa a procurar respostas em outras coisas e às vezes está no tipo de solo. Então, o mapa pedológico hoje, que você vê as amostras até em subsuperfície, é a base é o que está ligado, de fato, à produtividade. E isso até a literatura, como eu falei, já mostra. Muito bem.
Então, a questão toda é que o foco da atividade de manejo, que tem N áreas, todas importantes, ele está míope na área que você está olhando o solo. Porque no solo, primeiro, só está olhando análise química de fertilidade. Não está olhando mineralogia, não está olhando pH em água e KCl, que se fala que o solo é ácrico, você não sabe se está perdendo mais nutriente ou menos. A profundidade avaliada é só 0 a 20, no máximo até 40. Eu nem sei o que está acontecendo lá embaixo. Se eu não sei, como é que eu sei da minha raiz? Então, o problema todo está na caracterização do meio físico. É como se o médico que vai ver o paciente não fez todos os exames necessários. E aí ele chega num diagnóstico que não é o ideal. É o que está ocorrendo hoje. Olha esse exemplo de uma palestra que eu vi, muito boa, por sinal, que mostra a produtividade temporal desde 1990 em soja. Ela sempre tem aumento, mas é pouco. Porém, olha a quantidade de fertilizantes na área proporcional. Não para de subir. Ou seja, todo ano que a gente aumenta a produção, a pessoa fica contente. Eu estou no máximo da minha produtividade. Mas, na realidade, você não está no máximo da sua produtividade. Não necessariamente. Porque se você não conhece em subsuperfície, aquela literatura já falou. Você pode estar no 70% do máximo, você não está no 100 ainda. Mas então, como é que eu vou saber quando é o 100? Conhecendo o tipo de solo. Depois entra manejo. Então, às vezes pode ser que você esteja jogando mais adubo do que o necessário. Porque o seu solo, às vezes, não está retendo e está se perdendo aquele material. Ninguém nunca fez um furo lá para ver quanto que está perdendo de nutriente. Dentro desse contexto, aí vem o quê? O sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, o fundamento básico dele é de uma energia qualquer que chega na amostra de solo ou planta, causa uma série de reações físicas, não é cor, não é só e não é chute, é um negócio físico. Essa informação reflete, vai para um equipamento que pode estar em qualquer nível, num drone, no satélite ou até no laboratório. O equipamento capta a informação e transforma num dado que a gente pode interpretar. E a grande sacada do sensoriamento remoto é que ele entra em qualquer área de atuação. Ele pode entrar na área de fertilidade, umidade do solo, microbiologia, classificação, poluição, mineralogia, isso só de solo. Depois ele pode entrar em planta também. Então, essa é a grande importância do sensor. Então, o sensor permite caracterizar melhor os objetos para poder chegar para você poder tomar a sua decisão e chegar na parte, na melhor produção. Bem, dentro desses sensores, falando especificamente de solo, nós temos as análises de solo tradicionais pelo laboratório. Isso é inegável e é o que nós temos de mais importante. Nós temos que preservar as análises de solo em laboratório. Porém, os sensores que agem, como nós estamos vendo aqui, em várias faixas do comprimento de onda, podem participar junto com o laboratório, em parceria, ajudando a melhorar a qualidade dessas análises e otimização delas. Não é substituição de forma alguma. É agregar o processo, porque o Brasil está crescendo, as terras estão cada vez precisando mais ser conhecidas. Então, a quantidade de análise agora vai aumentar mais ainda. Então, nós vamos precisar de laboratórios, mas veja aí que eu tenho sensores na faixa do gama, raio-x e fluorescência, o LIBS, que é via laser, o visível, o infravermelho médio, termal, o radar, várias faixas. Todas elas são passíveis de dar informações sobre o solo. Porém, olha o quanto que todo mundo conhece aqui, ó. Olha, de tudo isso, nós só conhecemos praticamente esse pequeno pedacinho, enquanto que na literatura e na ciência já se conhece todas essas áreas e agora está tentando entrar já dentro da parte comercial. Então, mais uma vez, olha lá, o foco está míope de novo.
Às vezes a pessoa não enxerga o contexto todo do sensoriamento remoto. Ele é muito mais forte do que parece. Mais ainda, olha essa figura. O sensoriamento, ele começa no laboratório. Um sensorzinho pode estar lá, ajudando a fazer análise de solo. Mas ele também pode estar no campo, na mão, para medir a planta ou medir o solo. E ele pode estar no trator para tentar fazer análise em tempo real, sempre tendo a base laboratório. Mas eu também posso subir e colocar num drone, posso subir e colocar num satélite. Então veja a quantidade de estratégias que eu tenho para conhecer o ambiente. Né? O quanto que está a planta, como é que está o vigor da planta, tentar relacionar com produtividade, detecção de pragas e doenças. Ele atua em várias áreas, tendo-se sempre vantagens e limitações. Muito bem. Então, nós temos que ter um olhar mais atento a tudo que está acontecendo no mundo de sensores. E agora eu vou começar a passar ponto a ponto. Primeiro ponto, vou começar pelo laboratório. Um sensor pode ser colocado dentro de um laboratório e ajudar o laboratório a realizar as análises de solo, na otimização e na qualidade, mas jamais na substituição dos principais tipos. Já tem laboratórios se movimentando para fazer esse tipo de trabalho, mas a base de tudo isso foi esse trabalho científico que foi publicado há algum tempo e que abriu as portas para essa área dentro do laboratório. Que olha lá o título, Construindo o futuro de um laboratório de solos híbrido. Híbrido porque nós defendemos que devem trabalhar em conjunto para ganhar tempo e com menor custo. Muito bem. Aí, passando para campo, o que nós temos aqui é uma série de sensores que mede na parte manual. Esse caso aqui, o sensorzinho mede no campo, manda pela internet para uma central que vê a informação do solo espectro, tem um banco de dados e transforma para alguma informação desse solo. Isso tudo já é uma realidade, isso aqui são empresas que já estão fazendo, né? E aí outros casos aqui, como esse daqui, olha, que o pó e o brix da cana, que foi feito em laboratório por anos e décadas, hoje as grandes usinas já usam esse sensor no NIPO, pó e brix. Ou então, olha um caso aqui, a Embrapa São Carlos, ainda não é rotina, usando um sensor que a gente não consegue ver, da robótica, ele emite um sinal laser aqui embaixo, bate no solo e ele mede o que tem no solo. Olha outro caso aqui com esse aparelho aqui, um raio-x de fluorescência, ele mede todos os elementos da tabela periódica. Esse outro aqui, ó, quando ele fizer um barulhinho, olha lá, quando ele faz o barulho é porque o solo é argiloso. Então ele está me ajudando. Olha esse aqui que é um equipamento do Canadá, que ele mede radiação gama. Ele não tem contato nenhum com o solo, ele está aqui em cima, ó. Ele está aqui em cima. O mesmo é desse outro filminho que vai aparecer. Olha lá, ele vai correndo ou aqui, ou pode pôr no trator, e ele vai montando as chamadas zonas de manejo, baseado em urânio, tório e potássio. Ou seja, olha a quantidade de equipamentos, desde o laboratório até o campo que eu tenho, para caracterizar melhor o lugar que eu estou colocando a planta. Porque de planta, vamos lá, hein? De planta, o que há de pesquisa em cima de plantas é grande. Agora, e de solo? A maioria do agricultor, você vai, o solo sabe muito sobre fertilidade, mas está faltando outras questões também que estão aí envolvidas, né? Ainda no campo, já na parte, já com tratores, esse daqui é um exemplo de um equipamento por indução eletromagnética, por indução em tempo real, que tenta relacionar as áreas mais adensadas e compactadas, né? Então, isso aí é um caso extremamente novo também. Muito bem. Agora, do campo, nós podemos subir de nível. Mas eu posso fazer via drone? Pode. O drone, ele não tem só esse fator visual. O drone, o grande chamariz do drone, basicamente, são as falhas de plantio e a informação relevo, não é? Isso aqui, porque ele tem resolução espacial de 4 centímetros, você enxerga tudo. Então, os drones também estão sendo muito utilizados, ele consegue ver a biomassa, o índice de área foliar,
e me ajuda a detectar onde tem as anomalias na área. Ele não vai falar qual é a praga, mas ele pode falar onde estão os problemas para te ajudar a ir lá e tentar sanar o problema ou no momento ou posteriormente. Muito bem. Então, olha aqui, ó. O sensor, o interessante do sensoriamento, que ele começa aqui, olha, com um aparelhinho que está a 35 centímetros do objeto, ou a 120 metros num drone, ou em satélites em diferentes altitudes. E obtém informações de uma maneira de visão sinótica, ele enxerga o todo, e obtém os chamados espectros do solo. E pelo espectro, que é a informação física, ele relaciona com algum teor que o solo tem. No caso, o mais visto é a parte de textura. E também podemos ver planta. Planta também pode ser visto desde o laboratório, inclusive análise de planta, ao drone e ao satélite. E aí nós temos esses sensores, eles estão avançando demais. Tem os chamados sensores hiperespectrais. Esse aqui é um trabalho que nós estamos fazendo dentro de um avião. Ele tem 600 bandas. Para vocês terem uma ideia, os drones atuais usados no Brasil, a maioria de 4 bandas, ou seja, 4 canais. Esse aqui tem 600. Um ultraespectral do laboratório tem 1.000, 1.500 a 2.000. Quanto mais bandas, mais detalhado é o sensor. Então, nessa área aqui, olha, eu consigo ver um espectro, se o solo é argiloso ou arenoso, pelo avião. Inclusive, a mineralogia eu consigo determinar. E o que estão fazendo em outros países é preparando sensores hiperespectrais para subir nos satélites. Então, nós vamos ter satélites com informações da Terra muito mais parecidas com o que se vê em laboratório. É algo impensável por nós, né? Dentro disso tudo, então, tem as iniciativas para fazer com que as pessoas conheçam essa tecnologia, que é a tecnologia do espectroradiômetro. Essa iniciativa aqui trata da Biblioteca Espectral de Solos do Brasil, que levou mais ou menos 20 anos para ficar pronto, foi publicado ano retrasado, está sendo colocado na internet agora, gratuitamente, é uma plataforma online, interativa. Hoje nós chegamos a 50.000 amostras, 65 pesquisadores de todo o Brasil e 41 instituições de todos os estados participaram. Todo mundo enviou amostras que obtivemos sensores, e aqui é só para vocês terem uma ideia do grau de assertividade para teor de argila, das 50.000. 80% de acerto para argila. Isso em laboratório, não é via satélite. Então, mostrando o potencial dessa tecnologia e o trabalho que foi publicado numa revista internacional, com todos os 60 autores. Muito bem. Agora, olha como é que está. Olha, esse já é o nosso site. Esse site é interativo. Você entra e escolhe a região que você quer conhecer, o tipo de solo. Você pode, é uma plataforma online, onde você escolhe os elementos, é como uma análise solo, você fala, eu quero saber qual que é o teor de argila da minha terra. É claro que para isso, o usuário, você, vai precisar ter uma curva espectral, vai ter que ter. Aí, nesse caso, você joga a curva espectral na internet e ela já entrega por e-mail para você a análise solo. É claro que isso daí vai ter, não é a mesma capacidade de acerto que um laboratório, mas já é um puxa de um começo para otimizar esse tipo de trabalho. Então, essa plataforma, ela visa dar suporte às análises de solo e aos laboratórios e a conhecer essa tecnologia. E aqui, desculpe, esse é o site, é gratuito, pode marcar o site aí. Você entra nesse site, escolhe, vê lá como é que funciona, vê alguns espectros de solo do Brasil. O Brasil é o único país no mundo hoje, não que tenha biblioteca, outros já têm, mas que tem uma plataforma interativa como essa para fazer a tecnologia funcionar. E aqui mostrando os avanços que nós estamos tendo, como o caso dessa grande laboratório a céu aberto aqui feito no Arizona, que eles estão medindo todas as partes da planta, inclusive umidade, para conseguir entender o funcionamento da planta através de sensores. O Arizona é um dos lugares mais evoluídos em sensores. E aqui é um sensor scanner dentro do perfil do solo,
para conseguir ver as questões de estrutura do solo. Então, e já tem, inclusive, câmeras celulares, feito até por colegas lá do Arizona, que você tira a foto e ele consegue escanear e determinar a densidade aproximada do solo. Então, essas são algumas questões que estão ocorrendo. Outra coisa, a revolução nos mapeamentos de solos e o impacto no manejo e produtividade. Então, tudo isso que está acontecendo, nós podemos mostrar o seguinte, olha aqui, uma área do drone, onde você enxerga a área, mas, além disso, você consegue ver toda a área, o relevo e as cores do tipo de solo, para depois colocar a planta e depois começar a relacionar com produtividade. Então, avaliar as questões de relevo que tem relação com água é muito importante. Mas a maioria dos trabalhos de quem realmente está lá no dia a dia é empírico. É empírico. Ah, ali parece que encharca mais, encharca menos, produz menos. Não é técnico. Agora, a fertilidade é sempre técnico. Fez a análise, olhou, caracterizou, faz os cálculos e vê quanto que aplica. Então, nossa defesa é a defesa do conhecimento do solo de uma maneira mais profunda. E ver o solo via satélite é possível? O que eu vou mostrar agora, esse pequeno filminho, é de uma tecnologia que levou 25 anos para a gente chegar nela. Desde o início eu estava buscando isso, e só foi possível agora, com esse aumento, só agora na reta final, mas teve todo um embasamento. O que nós vamos ver aqui, nesse filme, é que tem a imagem do solo, tá tudo com planta, né? Quando eu der um clique, eu vou desnudar o solo, ó, desnudei. E tudo que você está vendo, escuro é argila, claro é areia. Escuro argila, claro areia. E com resolução de 30 metros. Então você consegue ir no nível fazendo, olha lá, planta, solo, planta, solo. E portanto, sim, é possível ver o solo na superfície via satélite. Mas a base de tudo foi o conhecimento em laboratório. Olha um caso aqui real de uma área que foi mapeado o tipo de solo. Isso foi feito há 15 anos atrás, esse mapa, que são essas linhas. Essas linhas norteiam o manejo. Agora, com a nova tecnologia, eu vejo o infravermelho que mostra os tons de roxo. Quanto mais roxo, mais argiloso. Quanto mais claro, mais arenoso. Hoje, com essa tecnologia, eu consigo determinar o teor de argila. Mais laranja, mais areia, mais azul, mais argila. Conclusão, olha como é que ficou o mapa hoje, 15 anos depois. Uma mudança completa dos limites dos tipos de solo que impactam na variedade, na alocação, traçado de carreadores, manejo químico e físico do solo. Então, por isso que eu digo, a parte de mapeamento dos solos, isso é nítido e claro que é uma revolução. Todos os mapas feitos até hoje já têm condições de ser atualizados. Olha um caso de Piracicaba, um projeto piloto de 5 municípios, onde você vê só a imagem, você vê planta, né, verde. Agora, aplicando a técnica, onde tiver mais escuro é argila. Agora eu já aqui eu não enxergo nada. Aqui eu já vejo. Aqui é argila, aqui é areia. Aqui é argila, aqui é areia. E com isso eu consigo quantificar. Eu transformo. Isso daqui é o teor de ferro. Mais ferro, menos ferro, que tem a ver com a absorção de fósforo, adubação. E ainda por cima, eu posso ver em subsuperfície, através de uma estratégia daí para ver em subsuperfície a 1 metro. Aqui no caso, nós vamos passar aqui para ver, além do teor de argila, eu transformo tudo isso no chamado potencial de produção da terra. Portanto, esse produto que vocês estão vendo na tela, ele permite projeto conservacionista, projeto de recursos hídricos, aptidão agrícola das terras, escolha de áreas para irrigação, fertilidade do solo, zonas de manejo, agricultura de precisão e ainda diz o potencial produção dessa terra.
gestão, escolha de terras, tudo o fundamento é no mapa pedológico que passa a ter tudo isso. Mas é pouquíssimo investido nisso, mas se investe muito no fertilizante. Muito bem. Saindo do solo, nós vamos para a planta. E na planta não é uma questão de cor, que a planta estava verde e ficou amarela. Isso aí é visual. O sensoriamento, quando a luz interage dentro da planta, que chega até a clorofila e lá nos tilacoides, que recebem a energia num determinado comprimento de onda para atividades fotossintéticas, alterações eletrônicas, isso só para falar um pouquinho do fundamento, só para você ver como tem fundamento. E essas alterações eletrônicas, ela absorve energia para fazer atividade fotossintética. E com isso, nós conseguimos detectar o formato da curva espectral, a assinatura. É o DNA da planta. E o DNA da planta vai me mostrar como está essa planta através de um sensor. Através de um sensor. Muito bem. E aí, e tudo isso nos leva à prática do campo. Se isso é possível através de um sensor, você tem equipamentos como esse, que ele aqui tem um sensor na frente, ele mede quanto que emite de verde no milho, ele já tem todo o padrão no computador dele, e ele fala quanto jogar de nitrogênio em tempo real. É claro que ele usou o laboratório para padronizar. Então, a tendência toda está sendo em criar plataformas de sensores em tratores para estudo de solo e também estudo de planta. Olha um outro filme aqui, tem várias empresas, viu? A gente não fala de uma ou duas, tem N empresas trabalhando. Dá uma olhada nessa daqui, onde ele está falando sobre mapas em alta definição de solos. Ele usa condutividade elétrica, que é algo que chegou há muito tempo, mas ele também usa os sensores ópticos, porque a condutividade já é usada há muito tempo, mas o óptico é mais novo para chegar no campo. Olha aqui, o infravermelho. E o infravermelho se relaciona com matéria orgânica, umidade, CTC, argila, areia, e até com o V% ele pode ter uma relação por causa da CTC. Portanto, é um tipo de informação in situ que várias empresas no mundo inteiro estão se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. Outro caso, que aí é mais forte ainda, mas muito pouco estudado por causa da complexidade, é o sistema radar. Esse filme aqui é de um trabalho recente que não é na parte agrícola, mas a gente sabe que tem várias aplicações. O radar, ele é um equipamento de superfície que ele emite ondas e ele consegue detectar camadas mais adensadas, camadas mais compactadas, ele consegue detectar áreas mais pedregosas. Olha lá, ele faz a medição em subsuperfície, sem rasgar o solo. Então, o radar, ele tem não só no trator, mas também já tem radar em drone. Então, lembre-se, essas tecnologias que eu estou mostrando, eu estou mostrando várias, mas o sensor pode estar lá no laboratório, no campo, no drone ou no satélite. E chegando até o ponto, nesse caso aqui, olha lá, que são os drones, que começou a ser muito usado agora para aplicação em taxa, aplicação específica de herbicidas, as pulverizações específicas. Ele vai e aplica no lugar exato. Então, várias empresas já estão trabalhando com esse tipo de equipamento que gera um grau de economia importante. O que mais que nós temos? Nós temos o monitoramento da cultura, como o caso desse trabalho, que, aliás, ganhou um prêmio USP, e esse trabalho foi ver a produtividade do milho e, entrando diretamente no resultado, viu que as imagens de satélite conseguiram acompanhar o desenvolvimento do milho, detectaram as áreas anômalas e, ainda por cima, conseguiram obter uma informação nova, que é pouco usada hoje e que desde a Alemanha, começou na Alemanha, está para o mundo inteiro usar. Todo mundo está procurando essa nova informação, que é o sensoriamento remoto consegue obter a temperatura da superfície da planta. Ele passa, você tem uma imagem como essa, ó, que fala que aqui está 20 graus e aqui está 22 graus.
não é? 20 graus, 22 graus. Ou seja, para quem sabe, a temperatura tem um fator importante no desenvolvimento da planta. Então, o acompanhamento da temperatura, e nesse caso específico, a temperatura de superfície teve uma alta correlação com a produção e o impacto da produção. Então, o sensoriamento remoto está em toda, não é só infravermelho. Fala-se muito em índice de vegetação, que é o NDVI, inclusive usado aqui. Não é só NDVI. NDVI é a menor das partes de um sensoriamento remoto. Menor delas. E aí, foi criado, inclusive, o sensoriamento ajuda na determinação das denominadas zonas de manejo. Então, o sensoriamento ajuda nas zonas de manejo, agricultura de precisão, mapas pedológicos, ambientes de produção. Ele ajuda em todas as áreas. E é verdade mesmo, ele pode. É uma questão de você conhecer as técnicas. Olha esse caso de um grupo americano que está fazendo zonas de manejo, mas olha a quantidade de tecnologia que ele está usando. São as chamadas smart zones, né? As zonas espertas, né? Ele ele delineia as áreas pela umidade, matéria orgânica, topografia. Ele se utiliza de dados de cor do solo, cor do solo, estou falando do corpo, porque eu vou falar da cor logo depois. E dados de espectroradiometria, olha lá, radiometria, imagens radiométricas. Depois ele não usou a condutividade elétrica e nem grid, que é o que nós estamos muito fazendo. Por quê? Porque ele substituiu isso através de equipamentos de sensoriamento remoto. E ele viu que o resultado era muito semelhante. E usou muito relevo para chegar nesse resultado. E quem que usa muito relevo para relacionar com produtividade? Muito pouca gente. Muito bem. Indo para um nível, agora é um nível já saindo daquela área mais agrícola, mas vamos colocar para ver o poder do sensoriamento no nível global. Eu vi essa palestra aqui lá na Agência Espacial Europeia, de um grupo que está fazendo um trabalho mundial, é uma liderança que está sendo feita, onde eles têm todas essas bolotinhas, são pessoas que já estão sócias desse trabalho. Se você se inscreve, eles fornecem um sensor de umidade, esse sensor fica instalado em algum lugar da sua propriedade, e esse sensor envia para a empresa pela internet as variações da umidade diária. E com isso, olhando nesse filme, essas cores que vocês estão vendo são as diferentes, são as variações que estão ocorrendo na área de umidade. Então ele fica monitorando a variação de umidade e ainda correlacionando com a sua produção. Isso via sinal e via sensoriamento. É algo extremamente forte. Esse é um outro caso, para vocês terem uma ideia, que nós estamos fazendo ao nível Brasil, ainda não foi publicado, é uma tese de doutorado. Veja só, é o mapa de ferro via satélite. Aqui todos os estados, essas cores que vocês estão vendo, é medida do teor de ferro do solo, que tem a ver com a absorção de fósforo. Resolução 30 metros. Pode ajudar numa fazenda ou, como nós estamos fazendo, mapear o país. Nós estamos indo, já temos dados para fazer o mapa do Brasil nesse sentido. E não é só o ferro. Tem esse caso aqui. Para você que já foi no campo e viu quando ele é vermelho ou amarelo, e você sabe que isso tem a ver com as propriedades mineralógicas, olha aí. Nós estamos fazendo um mapa de cor via satélite. Onde é mais vermelho, que está aqui mais na região sul, é porque tem mais ferro, é mais hematita. Onde é mais amarelo é mais goetita. Então, as cores também têm a ver com mineralogia que impacta na fertilidade, que impacta na produtividade. Então, é mais informação do solo para ajudar nessa área. Falando em termos de iniciativas no nível mundial, tem esse Glossalon que está acontecendo no mundo, é o Grupo de Laboratórios de Análise Tradicional. São laboratórios do mundo inteiro. Igual tem no Brasil os laboratórios que têm os seus grupos, esse é um grupo internacional. Qualquer brasileiro pode ir lá e se inscrever. Só que olha o movimento que está acontecendo.
eles viram a importância e já criaram o Grupo Glosslon em espectroscopia de solos, e esse semestre, até 2022, está sendo criado o protocolo de análise de solo via sensores, trabalhando em conjunto com os laboratórios. E nesse sentido, teve até esse trabalho aqui, que o que vocês estão vendo o nosso grupo fez, fazendo a nível mundo, olha aqui, onde está verde é planta, onde está claro é solo, tudo solo. Aqui eu estou vendo o deserto do Saara, que aí vai aparecer bem branco, ó, o deserto, olha aqui a matéria orgânica alta na Rússia, ou seja, e aqui é porque está numa escala pequena, mas eu posso ir à escala 30 metros e ver as variações de solos. Conseguimos, isso foi publicado. Conseguimos ver até as variações de áreas de plantio direto e plantio convencional. Muito bem. Parando um pouco agora e vendo todo esse contexto, eu vou mostrar uma figura, vamos ver se você pedir para você tentar acompanhar a gente no raciocínio. Porque eu sempre gosto de olhar para o histórico para ver onde a gente está e para onde a gente vai. Vamos lá. Olha só o histórico da área tecnológica. Na área da ciência, lá em 1900 quase, a maquininha fotográfica ficava no peito de um pombo, que é o sensoriamento remoto. Em 1895. 1920 surgiu a foto aérea, por causa da Primeira Guerra Mundial. Em 25 já tinha um sensor de campo. Em 57, depois da Segunda Guerra Mundial, já veio o Sputnik, o primeiro satélite do mundo. As primeiras análises via sensor de solo foi em 75 e depois veio o grande satélite em 72. A partir daí, os períodos tiveram uma evolução não tão rápida, né? Aí veio o GPS, por causa da Guerra Fria, começou a haver a liberação dos GPS. Chegaram os VANTs. E nessa época já surgiu o NDVI. Mas o NDVI chegou agora em 2008, 2009, 2005. Ele já tinha desde 85. Olha como demorou. Muito bem. Aí veio o período da globalização. Aí sim, quando chegou o Google Earth, em 2005, de fato, a humanidade começou a mudar. É aqui o ponto-chave que começou a mudar. É aqui. O Google Earth era a demonstração da força do sensoriamento remoto para ver o mundo inteiro. Todo mundo estava olhando o mundo via sensores. Muito bem. E aí, como vocês estão sabendo, nós já temos sensores em Marte. Pois bem, na agricultura, tudo isso que eu estou falando está desembocando no agora, 2020, onde nós estamos no auge dessa tecnologia. Mas por quê, professor? O que está acontecendo? Porque se você pegar a história dos eventos lá atrás, foram as grandes guerras, a Primeira e Segunda Guerra, a corrida espacial, a Guerra Fria, depois teve a Guerra do Golfo, que também mexeu com o petróleo, uma série de coisas. Agora, o ponto onde eu quero chegar é o momento atual. No momento atual, nós já estávamos chegando no topo da área tecnológica, nós já estávamos. No pós-2000, eu li um artigo que já estavam falando o quê? Pós-2000, a cada ano trabalhado significaria quase 7 anos da década passada, por causa da evolução tecnológica. E, de fato, foi o que aconteceu, por isso que nós chegamos no Google Earth. E por isso que tudo começou a evoluir muito rápido. E agora que nós, justo quando a gente chegou no ápice, ocorre a pandemia. E a pandemia é um evento, é um grande evento de impacto para a humanidade. E esse grande evento está fazendo com que, no meio do auge da tecnologia, as coisas se anteciparam e aceleraram de maneira absolutamente abrupta. E isso é a olhos vistos, não tem que falar muito. E na agricultura não é diferente. Portanto, quando você para olhar, que levou 110 anos para muita coisa chegar agora, 110, você vai ver que onde nós estamos e o nível da curva, e se você se perguntar para onde a gente vai na área agrícola, eu te garanto, nós não vamos voltar para a tabelinha no caderno. Não vamos. Isso aqui agora vai disparar. A tecnologia agora, ela se incorpora a todos os processos agronômicos, igual o computador chegou para nós, igual o Google Earth chegou para a humanidade. Isso daí, eu não tenho a menor dúvida. Isso já estava escrito.
demorou, mas chegou. E a tendência é só aumentar. Então, é uma questão de uma nova realidade. E dentro dessa realidade, eu apresento aqui o grupo GeoSys, que é o grupo de alunos que trabalha com a gente, lá na Exalc, que trabalha com todas essas áreas que eu mostrei para vocês, a maior parte delas, mas o foco nosso principal é o solo. E a gente faz vários treinamentos, uso de vários sensores, em drones, satélites, tem cursos internacionais, e tenta usar o máximo da tecnologia sem perder de vista o fundamento do objeto. E isso daí foi apresentado lá na Agência Espacial Europeia, tendo sido muito bem visto, né, como um meio de transmissão do conhecimento para outras pessoas. Então, nós, do mesmo jeito que a gente está assim, é importante, nós estamos tentando difundir isso para que outros grupos também evoluam. E isso já está acontecendo. Eu dei esse exemplo para mostrar que o Brasil já tem, em todo o Brasil, vários grupos já atuantes nessa área, porque acreditaram nela no momento que ela estava em baixa. Agora, vamos ver um pouco mais do poder desse sensoriamento remoto, já caminhando para o final. Olha o poder dele. E eu vou pegar como exemplo o que a gente tem feito. Um dos primeiros trabalhos de poder é esse daqui de 2016, que foi a Biblioteca Espectral dos Solos do Mundo, e o Brasil teve uma importante participação. Mas, além disso, nós acabamos de fazer o mapa do Brasil, de textura. Essas cores laranja aqui, mais claro e escuro, é o teor de argila, via satélite, não é geoestatística. E um dos alunos do grupo nosso acabou de fazer em 50 dias o mapa do Oriente Médio, de textura de todo o Oriente Médio, vai ser publicado agora. A gente faz em outros países para testar nossas técnicas. E um outro aluno que foi para a Europa, do nosso grupo, fez um mapa da Europa, de textura, que eles ainda não tinham. Então, é para mostrar que o Brasil tem condições de competir em todas essas áreas e tem conhecimento. E aí, um outro trabalho que vocês estão vendo é um trabalho que a gente acabou de publicar numa revista internacional. O que vocês estão vendo essas cores, quanto mais amarelo, maior o número de vezes que esse solo ficou exposto nos últimos 30 anos. Ou seja, eu consigo ver onde o solo pode estar mais degradado ou não. Muito bem. Como iniciativas para ajudar em tudo isso que vocês estão vendo, não tem outro. É conhecimento. E conhecimento, nós criamos o curso ProBase. É o Programa Brasileiro de Análise de Solo via Espectroscopia. Esse ProBase, ele ensina todos os sensores, os níveis e a sua relação com a agricultura, não é? Então, quem tiver interesse, o ProBase, ele é oferecido 2 vezes ao ano. O próximo agora deve ser por março, provavelmente abril. Ele é feito agora em EAD, ele tem 5 módulos que estão aí mostrando, e o objetivo é entender toda essa palestra, esses equipamentos e fundamentos, e ver o que me interessa. Participam pesquisadores, professores, consultores, vendedores. Mas qual é o objetivo dele? É ensinar. Porque quanto mais gente aprende, mais a gente evolui. Se esse conhecimento ficar retido e nós não temos esse ensinamento nos níveis de graduação, e muito pouco ainda em pós-graduação, nós não vamos conseguir evoluir com a quantidade de informação que tem hoje. E, finalmente, a frase-chave é: as geotecnologias na agricultura estão criando uma nova forma de ver o processo como um todo. É uma nova forma. Então, conhecer a ferramenta permite ao usuário otimizar o processo. Então, o conhecimento da ferramenta é fundamental. E se vocês me permitem passar um breve filminho para mostrar o nosso grupo de pesquisa e até vai estar mostrando sobre esse curso do ProBase. Rapidinho para a gente encerrar.
Muito bem. Eu agradeço a todos, então, pela oportunidade e devolvo, então, a palavra ao moderador. O meu muito obrigado ao UniOS e a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Professor Alexandre, gostaria de agradecer imensamente a sua apresentação, riquíssima em detalhes, itens que por muita gente não eram conhecidos, e o senhor hoje nos mostrou e disponibiliza que está hoje aí, só depende de interesse e de repente de um pouco de recurso. Professor, eu como mediador, primeiramente eu gostaria de fazer a primeira pergunta, já que o espaço está aberto à pergunta, professor, e fazer um comentáriozinho e dizer que o complexo agronegócio, o setor de produção de alimentos, não devemos considerar o solo como um suporte estático. O senhor foi fundo no diagnóstico do solo. O senhor não mostrou que a raiz tem uma relação direta com a produtividade. Temos meios de ver lá embaixo, via sensores, ver se essa raiz pode descer ou não. O senhor não dá detalhes, uma visão holística onde o olho não enxerga. Isso é de extrema importância para nós conhecermos o sistema, porque essa compartimentalizar a propriedade hoje é necessário, porque hoje nós estamos num detalhe, né, professor Alexandre? Hoje não é mais o feijão e arroz, hoje são detalhes que fazem a diferença. E essa ideia, esse caminho, é um caminho que não tem como, acho, como o senhor já falou, não tem volta. Porque se nós não nos aliarmos aos processos e comportamentalizar e de olhar em detalhes para o melhor diagnóstico, a gente fica fora do processo. Então, professor, eu queria que o senhor alimentasse, fazendo parte da minha pergunta, qual é um processo mais normal que nós aqui no campo podemos conscientizar o nosso produtor e a própria elenco da assistência técnica a fazer essa ideia criar corpo e ter isso como elemento dispensável no nosso trabalho do dia a dia? Eu vejo assim, a primeira coisa que é, vamos lá, se a gente pegar o processo histórico, o primeiro ponto que foi super difícil foi fazer o agricultor fazer análise de solo, né? Já era muito difícil. E foi uma vitória conseguir com que eles fizessem. Então, isso a gente tem que manter. Ao mesmo tempo, nós estamos num momento, como você falou, que esse negócio do feijão com arroz ele realmente, de fato, ele já tinha que estar, nós já dominamos o cerrado, como eu vi uma palestra uma vez de um cara de fertilidade, nós dominamos o cerrado. Então agora nós estamos em outras questões que estão ocorrendo no solo. Então a gente realmente somente através da difusão de palestras de conceito em cooperativas de agricultores, palestras como essa. Eu não vejo outra forma de chegar lá no campo sem ficar falando. Não tem outra solução. É conhecimento. Os consultores têm que se atualizar. Eles têm que ver essas coisas novas. E o problema é que na graduação não tem mais. Não tem isso daí. E pior, muitos dos conceitos que nós aprendemos lá, muitos ainda... Essa questão da profundidade que eu estou falando não é debatido mais em graduação. É raro falar disso. Então, nós estamos presos a um tradicionalismo de aprendizado. Nós estamos engessados. E quebrar isso é a parte que só tem um jeito. É ficar falando palestras e cursos, onde a chave, como você bem disse, eu faço sempre essa analogia para o agricultor. Falo, meu amigo, você não chamou alguém aí para te ajudar no adubo? Isso é técnico. E por que o solo, você fala ali, produz mais e aqui é minha? Eu já sei que ali é arenoso, aqui é argiloso. Não. Às vezes você está pisando em cima é areia, mas embaixo é argila. Você não sabe. Então, por que você chama o técnico de fertilidade, mas não chama o técnico de solos? Porque é tradição. Ele não enxerga. E aí você falou, o que eu posso entregar para ele de produto para ele começar a entender? É o mapa pedológico. O Brasil hoje tem em processo um grande projeto que é o Pronasolos. É um projeto institucional que a Embrapa vai fazer. Mas é um projeto de 30 anos. Então, até chegar no produtor vai levar um bom tempo. Então, enquanto isso,
Nós temos já que começar a trabalhar e quem entender que precisa fazer um mapa pedológico da sua área. Faz uma vez só. Então, eu acho que tudo está relacionado a conhecimento, está relacionado à difusão da informação. Professor, bom, pessoal, aos participantes, as perguntas estão abertas, mas é uma área que eu profissionalmente atuo bastante e queria dizer que o agronegócio é um processo de alta rotatividade, pouca mão de obra, alta produtividade e alto investimento. E dentre eles está o mais caro deles, é o conhecimento, é o primordial. Professor, o sensoramento remoto, eles nos mostrou pelo último trabalho da Embrapa, aonde existia muitas informações distorcidas, que a Embrapa fez o levantamento de área agricultável no Brasil, de área do reflorestamento, e mostrou via ao processo que o senhor nos apresenta hoje, a real situação do Brasil. E isso veio a mudar muito pensamento, muitas opiniões do que era o agronegócio e como se conduzia. Porque, pelo fato do censuramento que o pessoal da Embrapa nos apresentou, nos alocou no tempo. E a gente conhece essa ferramenta e sabe o que tem na mão. Portanto, professor, essa relação de nós começarmos a trabalhar e descobrir a vocação ideal da nossa propriedade, do que mais ela é possível produzir, sem dúvida nenhuma que isso é uma ferramenta extraordinária e é uma complementação da parte do laboratório, é um ajuste fino que faz nós enxergarmos muito mais, com mais profundidade e diagnosticar melhor. Isso, a gente fica satisfeito, professor, em estar nessa atividade e saber que esse recurso está aí disponível e que a gente nos aprimorando, nos aprofundando nesse sistema, conseguimos jogar para frente ou chegar até a nível do produtor. Só que o produtor, ele também tem que se interessar por isso, porque se ele não evoluir, ele fica à margem do processo. Hoje, tudo que eu faço, o plano de fundo é econômico, né, professor? Então, tudo que pode ser medido, pode ser melhorado. E essa ferramenta do senhor nos abrevia bastante o tempo. E nós conseguimos ter esse resultado à mão. Com essa enormidade de informações, a enormidade de informação de algoritmos que nos apresenta, isso nos deixa até um pouco mais tranquilos, porque ferramenta existe. E é nós melhorarmos a produtividade sem expandir a área horizontal. Isso é fantástico, professor. Pessoal, eu quero reprisar, as perguntas estão abertas. Muito bem. Eu vi aqui, eu estou vendo aqui uma, falando se você me permite, eu estou vendo uma aqui, quais as principais dificuldades para as pesquisas com sensoriamento de remoto no Brasil? É uma ótima pergunta essa daí. Eu vou dizer para você, como eu falei, os sensores têm vários níveis de atuação. Se você precisar usar sensores terrestres, ele é muito caro. Então, esse é um problema para a nossa pesquisa. Ele é caro mesmo. Para pesquisa, nenhum consultor vai comprar um sensor de $70 mil. Não vai. Então, agora, um laboratório que faz análise de solo, sim, isso é viável. Agora, como você falou em pesquisa, a grande dificuldade é conseguir verba para esses equipamentos. Por outro lado, as imagens de satélite são gratuitas. Então, se você aprende o conceito, você pode pegar um produto que te dá informação para fazer pesquisa gratuitamente. Gratuitamente. Então, você tem várias opções de trabalho no sensoriamento remoto. Isso que é bom. Agora, eu quero aproveitar a pergunta dele para dizer o seguinte. O que eu vejo hoje de grande problema no Brasil não é só não é bem equipamento. É dinheiro para recursos humanos. Porque os poucos que têm trabalhado são fantásticos nessa área. Só que se a gente não tem recurso para manter essas pessoas, eles vão embora. Então, eu acho que é isso daí. A dificuldade primeira seria obter sensores portáteis, né? Que são muito caros. Mas, sabendo o fundamento, você faz em qualquer área. Tá? Isso que eu queria falar. Acho que tem uma questão aqui. Queria saber como funciona aquele equipamento de medição de umidade, como se implantaria um sistema de produção em grande escala. Bem, aquele sistema é um sistema que eu tenho que procurar aqui, depois se você puder,
Eu só vou passar aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato posteriormente comigo, ele está aí, ó, e eu passo para você o contato. Isso daí você entra em contato direto com eles e eles podem enviar gratuitamente o sensor para você, porque eles têm um ganho. Eles ganham com a informação que fica indo lá. E você vai participar com eles, falando quanto produziu, quanto não produziu. Então, é claro, você sabe que hoje a informação tem um valor muito importante. Por outro lado, ele te paga como? Te dando as informações de umidade. Então, ele mede a umidade e passa a informação via satélite. É assim que ele funciona. Então, e uma coisa que o Valdir falou importantíssimo também, é que nós não temos mão de obra especializada nessa área. Está em falta no Brasil. Está em falta. E está caminhando tão rápido os softwares, os geoestatísticas, computadores e sensores, que nós não estamos dando conta disso daí. E de uma hora para outra vai acontecer um boom aí no sistema, onde empresas, até cooperativas, devia ter uma salinha de geoprocessamento lá do lado. Muita gente pergunta, como é que chega no pequeno agricultor? Eu falei, o pequeno agricultor não tem que comprar o sensor. A cooperativa faz essa compra, gera o produto mapa pedológico e ajuda ele. Agora, como que nós queremos que os nossos extensionistas vão para o campo para ajudar o agricultor, se ele não tem um mapa de solos na mão? Então, a base de tudo, eu acho que nós vamos cair sempre no mapa de solos. E vou dar um exemplo que eu vi no Paraná. E eu tenho visto muito isso. Eu vi um mapa, por exemplo, de produção de soja e tentando relacionar com o mapa de argila. Então, o oeste do Paraná, a região de Paranavaí, ali mais para o lado de Maringá, é mais arenoso e produzia menos. Em outras partes do Paraná, que era mais argiloso, tinha uma produção variável. Não se achou uma correlação boa. Mas por quê? Porque a textura era de 0 a 20. Se a textura é de 0 a 20, a água que passou ali foi embora. Então, esse debate, Valdir, para você ter uma ideia sobre profundidade, é um debate que vem desde 1988. Então, nós temos que quebrar isso daí para evoluir. Né? Esse cuidado com o tal da zona de conforto. Então, como colocou aqui a Elizabeth, o uso de geotecnologias depende da capacitação de mão de obra e planejamento. É isso que eu estou falando. Nós temos que capacitar a população. E como se não tem graduação isso? Não tem. Por isso que, nesse momento, tem que fazer no cursos. Né? Aí eu até aproveito para falar, a gente fez o Probase para isso, para ajudar nisso aí. Tá bom? Professora, as informações são tantas que quem não convive ou não está mais perto desse processo fica até meio perdido. A professora aqui, a gente quer agradecer a todos os participantes aqui que estão se manifestando. Eu não vou citar nome para não pecar e deixar alguém fora, mas ainda o seu tempo, professor, aí deve estar limitado. Então, a gente fica com o tempo aí, com alguns segundinhos a mais, se alguém quiser se manifestar. Então, professor, em nome do programa de pós-graduação, do Desenvolvimento Regional e do Agronegócio e Economia, do Núcleo de Desenvolvimento Regional do curso de Ciências Econômicas, agradecemos ao público que nos acompanhou, e especialmente ao professor Alexandre de Matem, por compartilhar seu precioso tempo conosco. Professor Alexandre de Matem, tem a palavra para fazer as suas considerações finais. Matem, por favor, deixa eu fazer um agradecimento também pelo nome. O Rudimar, ele nos representou muito bem, mas em nome do Flávio, do Cristiano, de todo o programa, da coordenação do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, em nome do professor Lucir, que é o nosso coordenador que está presente, do Flávio, que você conheceu hoje à tarde, que é coordenador do programa de pós-graduação em economia, do Cristiano, que é nosso professor do programa, e todos os programas, o professor Jandir, Valdir, que estamos presentes aqui organizando. Nós gostaríamos de agradecer a brilhante apresentação que você fez para nós, deu algumas luzes diferentes do nosso mainstream,
né? A gente o nosso foco é muito desenvolvimento regional e agronegócio na esfera da gestão e economia, mas essas apresentações técnicas abrem novos horizontes para nós. Eu gostaria de agradecer imensamente o professor Dematê, que, como ele disse no começo, é colega de longa data nossa, tá, Dematê? Fica à vontade quando você quiser, pessoalmente, se estiver na nossa região, nos visitar aqui, conhecer em loco a nossa universidade. Muito obrigado, viu, Dematê? Bem, o prazer foi meu, Weimar, e o prazer foi meu mesmo, agradeço a todos. Pessoal, agradeço a todos vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato, passei meu e-mail aí, pode passar. A gente sempre tem interesse em manter o contato com outros, ouvir as opiniões, as críticas, ver onde pode melhorar. Para mim foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um conhecimento com vocês, né? Porque eu também só tenho a aprender com vocês também, tá bom? Então foi um grande prazer poder estar aqui, junto aí com o colega de longa data, o Weimar, e ao pessoal todo aí da UniOeste e o pessoal todo aí da organização. Muito bom, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, professor. Da minha parte, foi um prazer em assistir a sua palestra riquíssima. E gostaria de salientar, senhores, que amanhã, dia 19, o engenheiro agrônomo mestre Guilherme Soria Bastos Filho apresentará o tema Perspectivas para a Produção Agrícola Nacional num cenário de pós-pandemia. Pessoal, contamos com a presença de vocês amanhã na participação, agradecendo enormemente ao nosso professor Dematê, e que isso nos abre e nos coloca um sensorzinho na cabeça para a gente procurarmos e aprofundarmos mais esse setor do sensoramento. Professor, um abração e sucesso para ti. Até logo, obrigado. Valeu.